Os portos brasileiros respondem por mais de 70% do comércio internacional de mercadorias, mas vários contratos de concessão estão para ser extintos, o que cria uma situação perigosa, porque sem perspectiva de prorrogação, as concessionárias desses portos não se sentem estimuladas a fazer os investimentos que seriam necessários. Diante desse quadro, o deputado Jaime Martins, do PSD de Minas, está solicitando a instalação da Subcomissão Permanente de Portos e Vias Navegáveis e uma outra para monitorar a implementação do projeto do trem de alta velocidade. Além disso, ele anda muito preocupado com as manifestações que vêm sacudindo o Brasil nos últimos dias. Eu sou Paulo José Cunha e recebo o deputado Jaime Martins nesta edição do Palavra Aberta. Deputado, vamos começar por essa subcomissão dos portos e vias navegáveis. Eu fiz esse pequeno preâmbulo, mas a situação é tão grave quanto essa que eu pintei aí? A situação nossa... Por conta da falta de investimento? A situação nossa da nossa infraestrutura é muito grave. Tanto na parte de energia, que a gente pode abordar num outro momento, mas hoje aqui nós vamos falar sobretudo da infraestrutura de transportes. Esse é um dos pilares da economia brasileira que nos deixa com perda de competitividade no mercado internacional. Se nós temos aqui problemas de juros altos, de uma economia extremamente taxada, não é? E isso tira a nossa possibilidade de crescimento econômico, sem dúvida nenhuma, a infraestrutura também é um desses gargalos. E influi diretamente no chamado custo Brasil, né? E nós temos uma economia voltada muito para produtos primários. Por incrível que pareça, nós estamos ainda numa pauta de 500 anos atrás. Exportar produtos primários, sobretudo produtos não renováveis, minérios, né? Além do agronegócio, que contribui também de forma magnífica com a nossa balança de pagamentos. Mas tudo isso pena muito pela falta de uma infraestrutura, pela falta de ferrovias modernas que possam reduzir o nosso custo de transporte interno e pela falta de portos que possam escoar a nossa produção. Essa comissão teria como missão, então, monitorar essa situação e oferecer soluções? Eu acho que a nossa comissão de ferrovias, ela terá, sobretudo, o objetivo de trabalhar com a valorização, o estímulo, o incentivo, colaborar com o Poder Executivo na formatação de projetos de lei, de projetos de orçamento, para que nós possamos investir cada vez mais em ferrovias. Desde o transporte nas ferrovias de carga, que nós já deixamos ao país aí alguns anos atrás uma estrutura, um arcabouço, um plano nacional de viação e que precisa ser implementado e acelerado. Foi muito prejudicado pelas sucessivas crises do Ministério dos Transportes. Passa também pela questão da mobilidade urbana, porque as grandes cidades só encontrarão solução para a mobilidade se investirmos pesadamente no transporte sobre trilho de passageiros, nos metrôs, nos VLTs e, enfim, na composição de uma matriz de transporte para cada cidade, para cada realidade, tem que ser feito um estudo mais adequado. Mas o transporte sobre trilhos também será a grande solução para a mobilidade urbana. Um projeto que está esquecido, que eu fiz inserir na pauta da discussão brasileira, cheguei a trazer aqui um grupo de engenheiros chineses ao Brasil, mas que infelizmente saiu da pauta, que é o projeto do trem de alta velocidade, que eu reputo de extrema necessidade entre Rio, São Paulo e Campinas, no primeiro momento. É um projeto que, na minha concepção, ele tem inclusive viabilidade para ser inclusive implementado pela própria iniciativa privada e que infelizmente saiu da pauta, saiu da discussão. E precisa voltar urgentemente. Mas nós brasileiros não podemos abrir mão de estar no primeiro mundo também na questão do transporte de passageiros. O transporte sobre trilho de passageiros é fundamental para a qualidade de vida, para que o Brasil esteja no mesmo patamar dos países da Europa, dos Estados Unidos ou mesmo da China, né? Deputado, há vários analistas dizendo que o país vive uma das suas mais agudas crises. Do ponto de vista político, do ponto de vista econômico, do ponto de vista dos problemas de corrupção, quer dizer, é uma crise que tem várias facetas e que essa crise desembocou nas manifestações que a gente acompanhou outro dia e que tomou as ruas do país. É uma crise de credibilidade do governo, mas é também uma crise provocada pelos problemas de corrupção, é também uma crise provocada pelo problema econômico. Ou seja, quando se juntam todos esses fatores, a crise se torna extremamente mais grave, porque você não sabe por onde atacar. E o governo fala apenas em reforma política, que, aliás, não estava nem na pauta das reivindicações de rua. A gente não viu faixas exigindo reforma política e tal, né?
com o vigor como o governo responde, dizendo, não, o problema se resolve com a reforma política. Como é que o senhor analisa esse quadro? Olha, eu vejo com muita preocupação. Nós temos um governo que está ainda no início do seu segundo mandato e que já desabou nas pesquisas de opinião, né? Resultado dos erros do passado e resultado desses escândalos que estão aí ponteando na imprensa, né? Principalmente essa questão da Operação Lava Jato, que pega não só gente do Executivo, pega também pessoas aqui do Legislativo. Então é muito preocupante, sim, até porque a gente não encontra aquele caminho para se dizer é por aqui que está a saída para essa crise. Mas de tudo tem um lado muito bom, porque o que nós percebemos nessas manifestações de domingo é que a população está acordando para a sua participação política. É uma participação madura, teve relativamente pouca influência da própria classe política, né, nesse chamamento. As pessoas foram com as famílias, com os filhos, num ambiente de civilidade e de respeito e praticamente uma manifestação muito pacífica. Os provocadores também, os black blocs, não estavam nessas manifestações? Não estavam. O primeiro dia que foi escolhido no domingo, mais pela parte da manhã, durante o dia, porque as manifestações noturnas abrem muito essa possibilidade. Uma manifestação quase familiar. Uma manifestação muito familiar. Então, esse é um aspecto positivo que nos dá a certeza de que existe, de fato, insatisfação com o modelo, com tudo que está em volta. Claro que a parte visível é contra a presidência da República, porque se atribui a ela tudo isso e todos esses desmandos que ocorreram na Petrobras. E tudo isso se acumula com uma série de fatores internacionais, né? O preço do petróleo desabando, isso ajuda com que o pré-sal também passe a ter um horizonte nebuloso, né? Os preços das commodities, de um modo geral, também desabaram ao longo do ano passado. O minério de ferro, nosso principal produto de exportação, que chegou a picos de $200 quase. Sobretudo em consequência da situação da economia norte-americana, que agora está se recuperando. Da economia chinesa. E esse produto hoje está sendo negociado a menos de $60 no mercado internacional. Com isso, faz que um grande volume de recursos financeiros deixem de entrar para o mesmo volume de produção exportada, a gente deixa de receber um volume muito grande de recursos internacionais. Então, isso faz com que reforce ainda essa tendência de depreciação da nossa moeda em frente ao dólar. Erro do passado de termos segurado o dólar tanto tempo e dado aquela falsa impressão de que éramos muito ricos, de que podíamos esbanjar nossos recursos de viagens internacionais, consumir muitos produtos internacionais e liquidar com a indústria brasileira, que hoje passa também por uma crise enorme, né? E de tudo o que resta, que esse aumento do ponto de vista dólar, da desatualização do parque industrial brasileiro. Né? Exatamente. Não tiveram capacidade, dada a falta de competitividade, porque não tinha infraestrutura, porque o juro estava sempre muito acima dos patamares internacionais, porque a economia era muito sobrecarregada de impostos e taxas e não havia uma rentabilidade para modernizar o nosso parque industrial. Então, esse cenário é um cenário difícil, né? Extremamente. E se a desvalorização da nossa moeda tem o lado negativo de trazer com ela a inflação, de trazer com ela um pouco mais do distanciamento da mesa do brasileiro dos produtos que são oferecidos no mercado internacional, tem um lado positivo que começa a dar de novo à indústria brasileira a capacidade de competição, que esse também sempre foi um gargalo que nós tivemos ao longo desses últimos anos. Deputado, rapidamente, é claro que conselho se dá a quem pede. Mas se o senhor tivesse que dar um conselho à presidente Dilma neste momento, que conselho seria esse? Eu acho que ela precisa, sobretudo, de agir com muita humildade, de perceber as dificuldades que o seu governo enfrenta, de perceber que no Brasil todos querem um Brasil melhor. Eu acho que ainda não está consumada a questão de que haja uma razão jurídica para que seja feito o impeachment da presidente. Portanto, ela tem que lidar com muita cautela, com muita humildade, conversar com as forças congressuais e estar sempre disposta a fazer as reformas que a população está exigindo. Acho que essa reforma política é um pano de fundo. Não é fácil trabalhar dentro do Congresso uma reforma política, porque as diversas forças aqui dentro do Congresso
Até porque o grande protagonista da reforma não é o Poder Executivo. A reforma vai se realizar aqui no Congresso Nacional. Sim, mas veja bem, a reforma política é um consenso. Todos os políticos querem a reforma política, só tem uma divergência, que cada um quer a sua reforma. Cada um quer fazer uma reforma que convenha ao seu partido, ao seu estado, à sua situação, não é? Então o PT quer uma reforma, o PMDB quer outra reforma, o PSDB quer outra reforma, os pequenos partidos não aceitam ser alijados do processo, então não é fácil. Eu penso mesmo que nós podemos ter que voltar a uma solução de ter uma constituinte exclusiva, convocar uma constituinte para fazer as reformas constitucionais necessárias e para fazer essas reformas que estão chamadas. Pessoas que não sejam os congressistas que aqui estão, mas que possam vir nos ajudar nesse momento de impasse a buscar uma saída para essa grave crise que assola o Brasil nesse momento. Deputado Jaime Martins, do PSD de Minas, obrigado pela sua participação aqui com a gente. Paulo. A gente vai ficar acompanhando esse quadro. Obrigado. Volte sempre. Obrigado pela audiência. Um abraço e até a próxima.